Pergunta 31. Quais são os itens que devem ser contemplados no treinamento da CIPA de acordo com a NR5? Resposta. O treinamento deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens: estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos. Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. Noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho. Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. E prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho. Pergunta 32. Qual é a carga horária mínima do treinamento da CIPA de acordo com a NR5? Resposta. A carga horária mínima do treinamento é de 8 horas para estabelecimentos de grau de risco 1, 12 horas para estabelecimentos de grau de risco 2, 16 horas para estabelecimentos de grau de risco 3 e 20 horas para estabelecimentos de grau de risco 4. Pergunta 33. Como deve ser distribuída a carga horária do treinamento da CIPA de acordo com a NR5? Resposta. A carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas diárias. Pergunta 34. Qual é a carga horária mínima do treinamento da CIPA na modalidade presencial de acordo com a NR5? Resposta. A carga horária mínima do treinamento na modalidade presencial é de 4 horas para estabelecimentos de grau de risco 2 e 8 horas para estabelecimentos de grau de risco 3 e 4. Pergunta 35. Quais membros da CIPA estão dispensados do treinamento de acordo com a NR5? Resposta. O integrante do SSMT fica dispensado do treinamento da CIPA. Pergunta 36. Em que situação uma organização de prestação de serviços deve constituir uma CIPA centralizada de acordo com a NR5? Resposta. A organização de prestação de serviços deve constituir CIPA centralizada quando o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no quadro I desta NR. Pergunta 37. Qual é a regra para a constituição de CIPA própria pela organização contratada para prestação de serviços a terceiros em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de riscos 3 ou 4? Resposta. A organização contratada para prestação de serviços a terceiros, quando exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de riscos 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no quadro I desta NR, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. Pergunta 38. Em que condição a organização contratada para prestação de serviços está dispensada da constituição da CIPA própria? Resposta. A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria no caso de prestação de serviços a terceiros com até 180 dias de duração. Pergunta 39. Quais são as responsabilidades da organização contratada para prestação de serviços em relação à CIPA centralizada? Resposta. A organização contratada para prestação de serviços deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os estabelecimentos nos quais possua empregados, garantir a participação dos representantes nomeados da NR5 nas reuniões da CIPA centralizada, e dar condições aos integrantes da CIPA centralizada de atuarem nos estabelecimentos que não possuem representante nomeado da NR5. Pergunta 40. Qual é a condição para considerar encerrada a CIPA da prestadora de serviços a terceiros constituída nos termos do subitem 5.8.1.1? Resposta. A CIPA da prestadora de serviços a terceiros constituída nos termos do subitem 5.8.1.1 será considerada encerrada, para todos os efeitos, quando encerradas as suas atividades no estabelecimento. Pergunta 41. Qual é a responsabilidade da contratante em relação às contratadas, sua CIPA, os representantes nomeados da NR5 e os demais trabalhadores lotados no estabelecimento em relação às informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho? Resposta. A contratante adotará medidas para que as contratadas, sua CIPA, os representantes nomeados da NR5 e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho,
bem como sobre as medidas de prevenção, em conformidade com o Programa de Gerenciamento de Riscos, previsto na NR01. Pergunta 42. Qual é o prazo mínimo que a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção do Trabalho? Resposta. Toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção do Trabalho pelo prazo mínimo de 5 anos. Pergunta 43. O que deve ser feito em caso de alteração do grau de risco do estabelecimento em relação ao redimensionamento da CIPA? Resposta. Em havendo alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!